Olá, a paz de Cristo a todos. Aqui quem vos fala é o pastor Maurício Pirelli, do Brasil. Estamos aqui nessa noite para podermos aqui compartilhar da palavra de Deus. E essa noite vai ser bem interessante. Nós vamos falar acerca de batalhas espirituais. É um tema bem vasto aqui na palavra de Deus, mas porém é pouco falado, né? E eu resolvi nesta noite, juntamente com vocês que vão estar ouvindo, para a gente meditar na palavra do Senhor Jesus a respeito desse tema. Não vai ser possível a gente falar tudo hoje, mas vamos falar aí umas 3 noites e depois vai ser passado para vocês, ok? Mas vamos lá, para a gente falar em batalha espiritual, vamos aqui ao livro de Efésios capítulo 1, versículo de número 3. A palavra do Senhor diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Pois bem, queridos, segundo essa palavra, Paulo ele está nos orientando que todas as bênçãos que nós necessitamos, todas as bênçãos espirituais, elas já foram conquistadas por Cristo na cruz do Calvário. Porém, essas bênçãos, elas se encontram em alguma região. E Paulo chama nos lugares celestiais. E nós vamos aqui ver, queridos, que para nós tomarmos posse da nossa bênção, nós temos que ir até esses lugares espirituais. Já falei aqui num vídeo anterior, mas aqui nós vamos aprofundar um pouco mais a respeito desse tema. Para que a gente possa entender melhor, quando uma bênção ela é conquistada, quando uma bênção ela é dada, é como se Cristo estivesse chamando. Olha, vou dar um exemplo aqui desse copo. Eu estou te oferecendo este copo, mas para que você venha tomar posse desse copo, é necessário que você esteja aqui, né, no Ministério Âncora, para que você possa tomar posse desse copo. Assim também as bênçãos que o Senhor Jesus conquistou para nós, elas estão numa região espiritual e nós temos que ir até lá. Só que nessa região espiritual existe um inimigo a qual nós vamos ter que lutar com ele para que nós possamos tomar posse dessa bênção que Deus tem liberado para nós. E Deus, ele faz esta ilustração no Antigo Testamento. Quando ele chama Abraão e diz para Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, porque eu vou te levar para uma terra que mana leite e mel. Deus fez uma promessa. E quando essa promessa vai ser cumprida aos filhos de Abraão, quando o povo de Israel chega, né, a essa terra prometida, o que eles encontram ali? Gigantes. Então, o povo de Israel ele tem que pelejar contra os gigantes para tomar posse daquela terra. Então, queridos, aquilo foi uma ilustração daquilo que acontece no mundo espiritual. Deus faz a promessa, libera a bênção para a gente, mas nós temos que ir acessar esse mundo espiritual. Daqui a pouco vou falar a respeito disso, como funciona, para nós tomarmos posse dessas bênçãos. Mas para que vocês entendam e compreendam melhor, eu vou meditar juntamente com vocês aqui no livro de Gênesis, no capítulo 1, quando a Bíblia diz que Deus ele começa a criar os céus e a terra era sem forma e vazia. É interessante que para cada dia da criação,
ao final desse dia, Deus vai dizer alguma coisa, menos em um dia. No primeiro dia, quando Deus diz, haja luz, ele vai dizer, e viu Deus que a luz era boa. Mas no segundo dia, em que Deus ele faz a separação da expansão dos céus, ele não vai dizer nada. Deus não diz nada. Já no terceiro dia, quando Deus ele cria mais alguma coisa, ele vai dizer é bom. No quarto dia, Deus também vai dizer é bom. No quinto dia, Deus também vai dizer é bom. E no sexto dia em que o homem foi criado, aí Deus já muda um pouquinho e diz é muito bom. Então, mas nós podemos notar que quando Deus ele cria a expansão, ou seja, que ele cria os céus, Deus não diz nada. E isso faz com que a gente pense a respeito, porque aqui no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo de número 10 a seguir, vai falar do nível de luta que nós temos que ter como crentes em Cristo Jesus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, queridos, estas hostes espirituais, esses principados, essas potestades, na onde que estão esses espíritos, que eu chamo de anjo caídos, eles estão nas regiões celestiais. Vamos aqui dividir em três partes os céus, porque no livro de Deuteronômio nos fala de no mínimo 3 céus, né? Eu acredito que existe 3 céus, mas dentro desses céus existe patamares, tá? Existe degraus aonde vão dar em alguns patamares. Mas pois bem, nós vamos aqui ao primeiro céu, é chamado de céu de Aurânio, é onde os nossos olhos conseguem enxergar, é onde estão as estrelas, o sol, tudo aquilo que é material, tudo aquilo que é tangível, tudo aquilo que nós podemos tocar está no primeiro céu, é chamado o céu de Aurânio. E depois nós temos o segundo céu, que é chamado o céu de Mesorânio. E quando Deus ele faz a expansão e que ele faz a separação desses céus, ele diz que as águas de baixo e as águas de cima. Então, queridos, já foi provado pela ciência, inclusive eles costumam dizer que há um buraco negro no espaço. E esse buraco negro é onde fica o céu de Mesorânio, na escuridão, nas trevas. E é nessa região, nos lugares celestiais, que acredito eu, que ficam ali os principados e potestades, é onde está o trono e o governo de Satanás. É dali que ele comanda o seu governo para prejudicar, para oprimir, para escravizar a humanidade. Então é o céu de Mesorânio. E depois nós temos o céu de Eporânio,
que é o terceiro céu. Inclusive, Paulo, ele relata de um arrebatamento. E segundo Paulo, ele não sabe se foi no espírito e ele não sabe se foi na carne, mas ele foi arrebatado até o terceiro céu, onde ele ouviu vozes, né? E ficou conhecendo coisas que não podia ser repassado aos outros seres humanos. E Paulo sendo arrebatado até esse terceiro céu, nós acreditamos que ele está numa dimensão dos céus de Deus. Ele diz que era o paraíso, onde é o céu, que existe dimensões nesse céu. E numa dessas dimensões está o trono de Deus. Pois bem, queridos, então existe esse céu da atmosfera que nós podemos ver, que nós podemos tocar, onde as coisas são materiais. Existe esse outro céu que nós chamamos de mesorâneo, que é essa escuridão, que ali nós acreditamos que Satanás tem organizado o seu reino, e Satanás e os seus anjos dali, eles tentam afligir a humanidade, interferir no curso dos seres humanos. Então, acredito que Deus não disse nada no segundo dia da criação, quando ele faz essa separação, porque ele tem que separar esse lugar e estabelecer ali, deixar ali esses principados e potestades. Mas Paulo, entendendo essa dimensão espiritual, entendendo a dimensão da guerra espiritual que nós temos que ter, então ele diz que Deus, ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então existem lugares celestiais. As nossas bênçãos, elas estão ali. E ainda Paulo diz que a nossa luta, ela não pode ser contra a carne, ela não pode ser contra o sangue, mas ela é contra principados, potestades, governadores do mal. E reforçando essa palavra de Paulo, Salomão, ele também deixou ali escrito no livro de Eclesiastes, capítulo de número 5, Eclesiastes, capítulo de número 5, versículo de número 8. A palavra do Senhor diz assim: se vires em alguma província a opressão do pobre, a violência no lugar da justiça, não fiques admirado de tal procedimento, pois quem está colocado num lugar superior que vigia, e há mais altos sobre eles. Ou seja, quando em uma nação, quando em um povo, quando em uma etnia sofre fome, peste, opressão, aquele governo, ele está debaixo de um governo superior que está combatendo para afligir, para oprimir aquele lugar. Então, queridos, não é simplesmente somente as coisas que nós podemos ver. Existe um outro reino que tenta influenciar esse reino, ok? Daqui a pouco, né, para o próximo estudo, a gente vai dar continuidade e você vai poder entender melhor dessa batalha espiritual da qual nós estamos falando aqui nessa noite, ok? Então, até o nosso próximo estudo. Deus abençoe.